nós estamos crescendo muito forte as nossas vendas num ambiente complexo e difícil, né? Onde a maioria dos nossos concorrentes não estão crescendo. Qualquer negócio que seja hoje, mesmo no Brasil do jeito que está, mas se você sabe para quem você quer vender, você está num nicho, acertou seu modelo de operação, acertou seu modelo de loja, acertou o preço, não tem como dar errado. É lógico, a gente não vai, né, sair de 141 lojas, que é o que a gente tem hoje, para 1000 lojas assim. Vai ter que trabalhar muito, vai ter que suar muito, vai ter que ter muita governança, né, muitos profissionais junto com a gente. Quando tiver melhor para todo mundo, vai estar ainda melhor para a Avenida. Alguns anos atrás, muita gente nem imaginava comprar roupa pela internet, né? Mas aí veio a pandemia, as varejistas chinesas e muita coisa mudou. Mas para algumas empresas brasileiras, o foco ainda é em pontos físicos. Esse é o caso das lojas Avenida, uma empresa fundada em 1978 pelo seu Ailton Caselli, em Cuiabá, no Mato Grosso. A empresa, que foi criada com foco no público C e D, chegou em São Paulo recentemente e, em junho, anunciou que ia parar sua operação digital. Tudo isso tem muito a ver com uma nova estratégia e um foco dessa empresa. E quem está aqui para contar a história da companhia, que faturou mais de R$1 bilhão em 2022, é o Rodrigo Caselli, o filho do Ailton, atual CEO da empresa e o nosso convidado de hoje. Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Está aqui hoje para contar um pouquinho da sua história e da história da empresa da família. E eu queria já começar te perguntando como que foi a sua infância, como que foram esses primeiros anos de você que nasceu no estado do Rio de Janeiro e foi morar em Cuiabá, ainda muito criança, né? Como que foi essa mudança? Bom, Mariana, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, falar para você que, para todos os ouvintes, né, que é um grande prazer estar aqui com vocês. É um motivo de muito orgulho, né? Sair lá do Mato Grosso, os caipira, e estar aqui hoje com vocês é um motivo de muita honra para mim. Eu te agradeço muito pelo convite. Eu sou caipira também, tá? Sou do interior de São Paulo, sou de São José do Rio Preto, então aqui são os caipiras dominando. Tá bom. Bom, eu nasci lá no Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, né, cidade do interior do Rio. Meu pai, ele nasceu em Colatina, seu Ailton Caselli. Ele trabalhou na Casas Pernambucanas, ele começou na Casas Pernambucanas com 15 anos, lá em Colatina, no escritório, né, que todas as lojas naquela época tinham um escritório. E o seu Ailton começou então a trabalhar nessa empresa com 15 anos de idade. De Colatina ele foi para o Rio, e aí começou a trabalhar na área de auditoria das Casas Pernambucanas. Viajou principalmente na região sul, né, muito lá para a região sul, fazendo auditoria nas lojas da Pernambucanas naquela época. Conheceu minha mãe nessas viagens, minha mãe é do sul, ela é gaúcha, de Cruz Alta, Suzana. E então aí eles se conheceram, se apaixonaram, mudaram para o Rio. E no Rio meu pai pegou a primeira loja como gerente, lá em Cascadura. E meu irmão, inclusive, mais velho, Christian, nasceu lá. Do Rio ele foi transferido para Campos como gerente. E aí eu nasci em Campos, em 1975. Em 76, eu não tinha nem um ano de vida, ele foi transferido para Cuiabá, no Mato Grosso. E minha irmã nasceu em Cuiabá, Giovana. Ela nasceu em 78 e em 78 também meu pai toma a decisão de sair da Pernambucanas e tomou coragem para abrir o seu negócio, abriu a primeira loja lá em Cuiabá. Então em 78, em dezembro, minha irmã nasceu em junho e a Avenida nasceu em dezembro de 78 lá em Cuiabá. E como que foi essa infância de vocês três com um pai começando a empreender, né, trabalhando no varejo, com caixas de roupas de estoque em casa, né? Como que eram essas brincadeiras? Quais são as lembranças que você tem dessa infância? Então, a gente praticamente nasceu dentro desse negócio, né, Mário?
No fundo da nossa casa era o depósito. Meu pai, a primeira loja ela tinha 50 metros quadrados. Em 79 ele já abriu a segunda loja na Várzea Grande, que é uma cidade vizinha a Cuiabá. Já em 80 ele abriu a terceira e a quarta loja. E o primeiro depósito foi o fundo da nossa casa. Então, nesses anos ali de 78 a 82, mais ou menos, eu tenho muitas lembranças, né? Ali eu tinha 4, 5, 6, 7 anos. Os nossos melhores brinquedos eram as caixas de papelão que sobravam lá, principalmente nos finais de semana, e a gente passava muito tempo ali. Eu tenho muita recordação boa daqueles anos. Aí minha mãe, ela no começo ela ajudou muito meu pai, então ela gerenciava uma loja na Várzea Grande, que foi a loja 2, e a gente ia para a Várzea Grande com ela, porque eles não tinham, né, empregada, não tinha babá, não tinha esses luxos. A gente ia para a Várzea Grande com ela, ia para a escola de manhã, e à tarde, era a tarde toda dentro da loja. Então ela ficava lá atrás do balcão e a gente ficava lá no fundo da loja brincando e passando tempo, fazendo tarefas, sempre dentro da loja. Passamos também alguns bons anos ali nesse contexto. Então nossa vida desde sempre foi dentro de loja. E o que você imaginava nessas brincadeiras ali dentro da loja? Você imaginava que você fosse trabalhar com isso também? Já era o plano de entrar na loja e fazer carreira lá? Ou você tinha sonhos diferentes? Queria ir para explorar outras possibilidades? Eu nunca consegui, nunca teve espaço na minha vida para pensar em outras coisas, né? A gente tem até hoje uma fazenda no Espírito Santo, lá perto de Colatina, onde meu pai nasceu, que era a fazenda, essa fazenda foi do meu avô, passou para minha avó, que passou para as minhas tias e meu pai, e agora, alguns anos atrás, meu pai comprou a parte das minhas tias e está lá a fazenda até hoje, né? Então eu tinha, como todo final de ano a gente ia para a fazenda para ficar com a minha avó, quando eu era criança eu me lembro assim, de alguns momentos que eu falava, não, eu vou ser fazendeiro, eu quero plantar café, quero cuidar de gado e tal. Mas isso eram momentos, né? Porque o meu dia a dia todo ele foi desenhado para trabalhar em loja. Eu com 14 anos, 15 anos, 16 anos, eu era escola e loja, escola, escritório. Muitos finais de semana fazendo inventário junto com os gerentes. Eu me lembro, meu pai falava, porque meu pai sempre foi aquele cara que, meu pai nunca, essa semana passada eu estava conversando com meu irmão e a gente estava lembrando dessas fases e tal, e eu falando para ele, né, que meu pai ele nunca bateu na minha porta para eu acordar para ir trabalhar, nunca. Ele sempre fez o contrário. Ele falava, para que vocês vão trabalhar? Não, porque a gente quer, eu quero. E aí final de semana, por exemplo, final de semana tinha inventário nas lojas e os funcionários ficavam naquela época fazendo inventários até 4, 5 horas da manhã. E eu me lembro de eu chegando em casa às vezes 5 da manhã e meu pai olhava para mim e falava, você tá louco? Né? Por que você está fazendo isso? E eu falava, porque eu gosto, porque eu quero estar lá junto com eles e não conseguia ir embora. Entrava numa situação dessa dentro de loja e não conseguia, simplesmente não conseguia ir embora. E assim foi, toda a infância e adolescência. Lógico, né, a gente teve uma adolescência, uma infância, uma adolescência com não vida de rico, né, nada disso, mas sempre com muito conforto, sempre nunca faltou nada em casa. Aquelas épocas no começo eram épocas que meu pai estava começando a empresa, mas ele sempre foi muito trabalhador e o negócio sempre deu certo, né? Então a gente tinha uma vida confortável, mas dentro desse contexto, né? E outra coisa que ficou muito marcado é que meu pai, ele desde quando ele era gerente da Pernambucanas, ele sempre trabalhou muito. Muito, muito, muito. Quando ele abriu a primeira loja em 78, em dezembro de 78, meu pai acho que ficou 10 anos sem tirar férias. Ele só saía depois do Natal, ali no dia 27 ao dia 2, 3 de janeiro, que ele ia lá na fazenda para buscar a gente. Que a gente ia no começo de dezembro, né? Ele ia no final lá do ano, pegava a gente, ficava lá
4, 5 dias e já voltava. E essas eram as férias dele. E não tinha final de semana. O domingo era o dia que ele fazia contabilidade, era o dia que ele voltava na loja para fazer o fechamento de caixa, números, porque a semana toda era ou atendendo o cliente ou atendendo o representante para comprar mercadoria. Então foi assim. E aí nós somos lapidados. E você entrou mesmo assim, começou com um cargo oficial na empresa em 95, é isso? Ou não? Eu em 95 eu já tinha 20 anos e em 94 eu comecei a faculdade, né? Quando eu comecei a minha faculdade, em 94, foi o momento que eu assim, comecei a assumir alguma posição mais firme mesmo, porque até ali eram trabalhos assim, ajuda no escritório aqui, ajuda ali, participa das reuniões, viajava com meu pai, vinha para São Paulo para fazer compras, mas eu não tinha assim um cargo muito específico. E em 94 eu comecei a comprar mercadoria. Então eu sentei lá na cadeira de compras da confecção masculina. E ali foi que eu comecei mesmo a minha carreira assim com um pouco mais de posição, vamos dizer assim, né? Foi na área de compras. E nesses primeiros anos, você falou de muito trabalho, né? Muita dedicação também, mas começar um negócio nunca é fácil, né? Sempre tem muitos altos e baixos e num período que o Brasil também passava por muitas mudanças, né? Mudanças econômicas, inclusive. Teve uma sequência de planos econômicos ali que aconteceram nesses anos, nessas primeiras décadas de vida da empresa. Como que foram esses momentos? Ou qual foi o momento mais difícil no começo da empresa? Assim? Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram, que seu pai enfrentou nesses primeiros anos? Eu diria assim, meu pai, por exemplo, logo no começo, ele abriu a primeira loja lá em Cuiabá, numa esquina, com 50 metros quadrados. Foi um momento, né, de muita coragem, porque ele vendeu o carro, vendeu o apartamento, pegou todo o dinheiro do acerto que ele fez na Pernambucanas e comprou um ponto, reformou, pagou o ponto, né, tinha luva naquela época, era um bar. E começou, né, e veio para São Paulo, comprou parte da mercadoria em dinheiro, parte no crédito. E assim ele começou o negócio, né? Mas já com o nome de avenida? Não, o nome era Maracanã dos Tecidos. Era a primeira loja, porque no Rio de Janeiro ele tinha um concorrente que fazia assim uma concorrência bem pesada com a Pernambucanas, e o nome da loja desse concorrente era Maracanã. E então quando ele abriu a primeira loja lá em Cuiabá, ele falou: vou botar o nome de Maracanã em homenagem ao meu concorrente lá no Rio. Mas desde o primeiro dia a loja vendeu muito, né? Vendeu mais do que ele esperava que ia vender. Tanto que no segundo ano ele já abriu a segunda loja na Várzea Grande, porque ele tinha duas pessoas que saíram da loja pernambucana lá em Cuiabá para trabalhar com ele. E ele já abriu a segunda loja para dar oportunidade para um dos meninos ter uma outra loja para cuidar, né? Mas a quarta e a quinta loja, ele já deu um passo um pouquinho maior do que ele aguentava. Ele abriu uma loja em Rondonópolis e uma loja em Tangará da Serra. E ele ficou 6 meses com essas lojas, não deu certo. E aí ele já foi um primeiro movimento que ele recuou, né? Já teve ali uma pequena dificuldade, porque ele foi rápido também para enxergar que ele tinha errado naquele momento, né? Errar rápido, perceber rápido. Perceber também, rápido. Né? Perceber rápido e agir, né? Depois teve um momento de muita tensão, que eu me lembro, que foi o momento do plano cruzado, o RV, troca aquele monte de trocação de moeda, e quando o Collor assumiu, que ele travou o dinheiro de todo mundo. Mas aí entra o que eu falo assim, né? Que também, além de trabalhar muito, tem que ter um pouco de sorte, né? Naquele momento, meu pai tinha muito pouco dinheiro guardado. Ele tinha acabado de comprar uns imóveis e ele então tinha pouco dinheiro. Ele não teve aquele aperto, né? Na época, não sei se você vai se recordar, mas teve gente que, né,
se matou e foi um desespero no país inteiro. E eu me lembro que ele usou aquele momento como uma grande oportunidade, na verdade, né? Principalmente para comprar mercadoria. E ele sempre falou para a gente que momentos de crise foram os momentos de crise na economia foram os momentos que ele sempre ganhou mais dinheiro. Ele sempre deu uma preparada no negócio para enfrentar esses momentos. Depois, lá na frente, em 2009, teve uma outra crise, que foi a quebra dos bancos lá nos Estados Unidos, que aí fechou tudo, mas aí é um outro momento da empresa, né? A empresa já estava bem maior. Uhum. Mas então, nesse período aqui, vamos voltar para a cronologia um pouquinho, só para não me perder. Então, você já estava trabalhando na empresa, estava na área de compras ali pelos anos, final da década de 90, né? A loja ainda chamava, a empresa ainda chamava Maracanã dos Tecidos e Tecelagem Avenida. Eram duas bandeiras naquela época. E quando que aconteceu a mudança do nome para Avenida? Em 2002, nós contratamos a DPZ para dar uma mudada no nosso marketing, né? A gente tinha uma agência de publicidade em Goiânia, chamava DMW. Um grande amigo nosso, que é o Wilson, foi nossa agência durante muitos anos. E aí o Wilson fez uma parceria com a DPZ, aqui em São Paulo. E aí o Du Elib, ele fez essa logomarca nova, que está com a gente até hoje, né? E a gente fez uma consultoria com eles e ali a gente fez 2 movimentos. A gente tirou o nome Tecelagem, porque não vendia mais tecido em 2002, né? Porque o nosso negócio começou com tecido, depois entrou a cama, mesa e banho, depois entrou a confecção masculina, depois a feminina, e só em 95 que entrou calçados. O negócio foi evoluindo, né? Foi evoluindo em mix de produto. Então, em 2002 a gente contratou a DPZ, e até 2004, então, nós tiramos o nome Tecelagem e a gente também terminou com a bandeira Maracanã, porque eram 4 lojas Maracanã em Cuiabá e aí 4, 5 lojas Tecelagem Avenida. E ali nós fizemos uma grande mudança, mudando essas bandeiras e tirando o nome Tecelagem. Apesar de que o nome Tecelagem, para quem é de Cuiabá que vai escutar a gente, sabe, né, que é Cuiabá e Espírito Santo. Até hoje as pessoas falam: eu comprei ali na Tecelagem, eu vou na Tecelagem, eu compro na Tecelagem, né? Nas praças novas, Belém, Tocantins, os outros estados que a gente entrou depois de 2004, aí não existe essa cola com o nome Tecelagem, mas no Mato Grosso, já investimos milhões de reais em marketing e até hoje as pessoas usam, tem a lembrança do nome Tecelagem na cabeça. Muito forte, né? A conexão ali com a marca de muitos anos. E você, então, vocês fizeram essa mudança de nome e em 2010 você virou o presidente da empresa, é isso? Em 2010, Como que foi essa sucessão? Essa sucessão também, né, assim, quando eu olho para o passado, eu vejo, eu consigo ligar os pontos de tudo que aconteceu desde o meu nascimento, né? Eu tenho um irmão mais velho, que é o Christian, e o Christian, ele foi mais preparado para ser, né, o CEO, o presidente, o substituto do meu pai. E algumas coisas aconteceram na vida do meu irmão. Ele teve uma época que ele saiu da empresa para montar um negócio para ele. E aí, nessa mesma época, em 2009, a gente enfrentou essa crise do Lehman Brothers, né? Que foi uma crise que ficou famosa, né? Pela quebra dos bancos nos Estados Unidos. 2009 a gente estava... Em 2007, 2008 foram anos que a gente alavancou bastante a companhia, com tomadas de recursos para crescer, né? Para abrir mais lojas. E aí em 2009 começamos o ano com uma crise forte, porque todos os bancos aqui no Brasil, aconteceu o que está acontecendo agora, né? Os bancos com medo do varejo, principalmente do varejo, travaram todas as suas operações
E nós também, naquele momento, ficamos ali estrangulados com empréstimos e dívidas que a gente tinha contratado nos anos anteriores. No mesmo ano, a minha avó, a mãe do meu pai, faleceu, né? E o meu pai também, no mesmo ano, passou por uma separação. Então, ele estava num momento difícil da vida dele pessoal. A empresa eu sabia, né? Porque naquele ano de 2009 eu já estava atuando como... eu já tinha mudado de posição algumas vezes na companhia, já tinha sido comprador, diretor de marketing, diretor de compras. E naqueles últimos anos eu estava como diretor financeiro. Então eu vinha ali carregando e sabia muito bem do que estava por vir, né? E aí meu pai, então, meu irmão estava fora, o meu pai me chamou, falou, ó, eu tô vivendo um momento muito difícil, vou tirar férias e confio em você. Me deu uma procuração e falou, ó, meu filho, tá aqui essa procuração, você vai tocar a empresa aí nos próximos meses. Foi uma sucessão no susto, então, no quase. Susto, E eu falei, tá bom, beleza, vai lá, vai tocar suas férias e eu vou fazer o meu melhor aqui, se eu precisar de você, eu vou te procurar. Eu tomei aquilo para mim como uma grande oportunidade que eu tinha de crescimento naquele momento, né? A gente fez uma gestão de crise durante 6 meses, então foi um ano que a gente teve que repactuar dívida, repactuar com fornecedor, fechar lojas, né? As lojas deficitárias, fechamos algumas lojas. Mas no final de um período de 6 a 8 meses, a gente já estava bem de novo, com a empresa firme de novo, né? Pagando adimplente com todo mundo. E aí meu pai volta e no dia que ele voltou, me lembro de uma conversa que eu tive com ele, eu falei, olha, tirei a procuração da gaveta, né? E falei, ó, essa procuração aqui para mim representa a chave da companhia, né? E você me deu essa chave no momento que você estava fragilizado emocionalmente. Então, tô te devolvendo. Rasguei. E ele ficou muito surpreso com aquilo, né? E aí eu falei para ele, falei assim, olha, se você realmente me quer nessa posição, me dá mais um tempo que eu preciso me preparar, porque eu não me preparei para isso, né? E eu preciso de você ainda, algum tempo, para você me dar aí feedback, coach, ajuda, né? Para eu me preparar. E ele falou, tá bom. E aí, então, a gente tocou, eu como vice-presidente, ele na presidência, há mais um ano. Meu irmão continuava fora. E aí, em setembro de 2010, ele me anunciou como presidente da empresa. Porque foi uma construção, né, ao longo de todos esses anos de confiança, de bom relacionamento com ele e tal. E aí depois, na sequência disso, depois quando ele me colocou como presidente, eu procurei meu irmão e falei, Christian, volta para cá porque eu preciso da sua ajuda. Esse negócio está crescendo muito, né? Não tem por que você ficar fora disso e tal. E aí a gente ajeitou lá a estrutura da empresa para ele ficar como presidente do conselho e eu continuar como CEO. E aí ele voltou e a gente está junto até hoje. Eu já conversei com bastante gente aqui, né, nesse podcast mesmo, e muitas pessoas costumam falar como é difícil você liderar uma empresa, né, porque é um papel muito solitário. Então é importante você ter pessoas ali que te ajudam a pensar no caminho, a decisão, a estratégia, né, o que fazer em cada uma dessas situações, que realmente deve ser muito difícil, né. Mas depois, então, desse momento que você assumiu a empresa estava já com um tamanho razoável, né? Qual que era o tamanho da companhia nesse período, quando você assumiu? Quando eu assumi a companhia, ela tinha 69 lojas, né? Foi no mês de setembro de 2010. E a gente faturava, se não me falha a memória, algo em torno de 200 milhões de reais. Era mais ou menos esse número. E você falou da dificuldade, né, da posição e tal.
Mas no meu caso, Mari, eu fui moldado, né, sempre com gente do meu lado. Sempre. Quando eu estava como vice-presidente, que meu pai estava fora, eu montei uma gestão compartilhada. Então eu tinha lá os diretores, né, e alguns gerentes mais antigos e tal, e reunião semanal. Reunião semanal, sempre compartilhando, porque meu pai... ele me deu muitos ensinamentos, né? Tem vários que eu poderia citar aqui. Nesse caso de gestão, ele sempre falou para mim assim: para que você vai errar sozinho? Erra em conjunto com alguém. Né? E se você acertar, o erro é de todo mundo. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, as mudanças, né, as alterações que foram acontecendo na gestão da companhia desde a minha... Porque meu pai, ele até 2009, ele fazia uma gestão assim, bem... Tinha lá as reuniões de final de dia, que ele chamava a galera que ele tinha mais confiança, né, para tomar as decisões e tal. Mas ele tinha uma mão bem firme, assim como todo fundador. No meu caso, como eu sou segunda geração, eu já desde o começo eu tive essa gestão compartilhada. Então eu nunca tive problema, sabe, de compartilhar as minhas dores, trocar ideia, pedir conselho, pedir feedback. Hoje mesmo, para você ter uma ideia, eu escrevi um e-mail para um grupo de 30 pessoas pedindo um feedback dos meus 3 pontos a melhorar. E se quiser escrever as minhas 3 fortalezas, né? Então, e nessa, eu esqueci de contar um detalhe. Nessa época, em 2009 para 2010, eu fiz 3 coaches. Mentoria, coach, para me ajudarem a me preparar para o cargo que eu ia assumir. Uhum. Isso te colocou ali naquele patamar que você queria chegar, né? Quando você falou para... Inclusive, essa conversa que eu tive com meu pai, quando eu devolvi a procuração para ele, eu acho, e foi um consultor que me ajudava naquela época com planejamento estratégico. Espero que o Amaury escute esse podcast, que eu estou aqui lembrando o nome dele, uma pessoa muito importante também, né, na história da companhia. Foi um conselho do Amaury. O Amaury falou para mim, Rodrigo, você precisa pedir ajuda para o seu pai. E essa reunião que eu tive com ele, esse momento que eu devolvi a chave para ele, falei para ele, essa empresa é sua e você me entregou isso aqui quando você estava num momento fragilizado, eu acho que foi uma daquelas conversas importantes que fazem mudanças de chave na vida, né? Porque eu acho que meu pai deve ter me olhado ali e falado assim, eu posso confiar nesse cara. Né? A minha vida, a empresa. E essa conversa só foi possível porque eu tinha ajuda. Né? Porque você se sentiu aberto também a pedir ajuda, né, do seu pai. Legal. E Rodrigo, então, você assumiu a empresa quando ela tinha 69 lojas, né, um faturamento ali perto de 200 milhões. No ano passado, vocês fecharam um ano com 1 bilhão e 200 milhões de faturamento e mais de 140 lojas abertas. Ano passado, 135. 135, chegaram a 140 em 2023. Então, qual foi a estratégia de crescimento, né, que você implementou nesses 10 anos para fazer a empresa chegar nesse patamar que ela está hoje? E o que você acha que foi o diferencial, o que você trouxe? O que você colocou na mesa para chegar nesse patamar da companhia? Mari, desde quando eu assumi a empresa, eu tenho um sonho. Desde 2000, aliás, acho que desde sempre, mas desde quando eu assumi a empresa, eu tenho um sonho de levar a Lojas Avenida a ser uma empresa nacional, a transformar a empresa Avenida numa espécie de Pernambucanas, que foi a empresa que meu pai trabalhou
né, que foi a primeira empresa que ele trabalhou, porque a Pernambucanas, que o meu pai trabalhou naquela época, é a Pernambucanas do Rio de Janeiro, somada, porque naquela época eram três matrizes, né? A Pernambucanas tinha a Pernambucanas de Recife, a Pernambucanas do Rio e a Pernambucanas de São Paulo. Em 1978, a Pernambucanas tinha 700 lojas, as três somadas. Depois, né, em 80 já começou a de Recife, foi a primeira que veio a pedir concordata, depois a do Rio, na sequência, em 80 e, se não me falha a memória, em 88. E hoje a Pernambucanas que a gente conhece é a de São Paulo, que continua viva e bem viva, né? Uma baita de uma empresa. Mas a Pernambucanas, mesmo a Pernambucanas de São Paulo, até esse momento ela tem 500 e poucas lojas. Então eu tenho esse sonho cravado na minha cabeça e um norte que me conduz, né? Que é levar a Avenida a uma empresa nacional, né? Pode ser 500 lojas, pode ser 700, pode ser 1.000, pode ser 2.000, não sei. Mas é o que me norteia e é um sonho, aquele sonho que são os sonhos motivadores, né? E é uma coisa que eu sempre vivo falando para mim mesmo. A Avenida vai ser uma empresa nacional. A Avenida vai ter 1.000 lojas um dia. Então, isto posto, né? Todos os movimentos que a gente fez. E tem um detalhe importante, assim, né? Que a gente, normalmente a empresa, para o fundador, isso é uma frase do meu irmão, do Christian. Uma empresa para o fundador, ela é como uma filha ou um filho, né? No nosso caso, a nossa empresa, ela é como uma irmã. Nasceu lá em Cuiabá, no ano que a minha irmã nasceu, né? Meu pai e a minha mãe fundaram a empresa. Então ela é uma irmã e a gente sempre procurou os melhores noivos para nossa irmã, né? Então em 2011 eu já como CEO e eu tinha ali ficado 3 anos como diretor financeiro. Eu sabia que aquela estrutura financeira que a gente tinha até ali não ia suportar essa empresa para os próximos passos. Então, em 2010, a gente já começou a sair atrás de um fundo de investimento para mudar a nossa estratégia de capitalização da companhia. Em 2010, a gente começa algumas conversas e as primeiras conversas a gente já bateu na questão de balanço auditado. Então já voltei para trás e falei assim, bom, então para eu dar esse passo eu preciso auditar os balanços. Aí começamos lá, contratamos a Terco, que era uma empresa que depois foi comprada, eu acho que pela Ernst Young, mas a Terco era uma empresa até grande, né, naquela época. E para começar a organizar as questões contábeis, naquele momento a gente começou a correr, porque até ali era uma empresa pequena, né? Tinha lá alguns CNPJs, tinha aquelas confusões lá na contabilidade. Então ali eu falei, bom, então tá, então para eu dar esse passo eu preciso arrumar a questão fiscal, contábil da empresa, começar a auditar balanço e tal. Então, vamos dar esse passo. Estrutura ali de governança toda. Começamos a separar o que era da família e o que era da empresa. Separar patrimônio, criar holding familiar, separar o que era da família e o que é da empresa. E começamos a trazer alguns executivos, né, de mercado. Então foi 2010, 2011, 2012, 2013 e sempre, né, vindo para São Paulo, conversando com vários fundos, pegando feedback, o que eu precisava fazer para melhorar, o que eu preciso fazer para melhorar, tentando fazer valuation da empresa, pegando vários feedbacks. Eu tenho alguns feedbacks na minha história muito interessantes, de pessoas importantes aqui do mercado. E aí então, até que 2013, a gente fez uma reunião com o pessoal do Quineia, né, que é um fundo de investimentos aqui importante de São Paulo, do Brasil, na verdade, né? Pertence ao Banco Itaú. Então o Quineia fez uma proposta para a gente de sociedade
E a gente, então, fez esse negócio com o Quinéia e tomou a primeira capitalização lá em 2014 e trouxemos o fundo, então, para ser nosso sócio. E isso mudou o patamar da empresa, né? Isso mudou completamente a gestão, governança, porque aí houve outro degrau, né? Traz CFO de mercado, já tinha um diretor de compras, aí tivemos que fazer uma mudança, trouxemos outra pessoa, trouxemos diretor de vendas, de mercado, e aí começamos a fazer todos esses movimentos, estruturamos conselho, trouxemos conselheiro independente junto com o Quinéia, aí trouxemos a Ernst Young para auditar já tinha a Ernst Young como parceira, mas aí a gente engrossou essa governança, né? Começamos os comitês de investimento, comitê financeiro, comitê de pessoas. Naquele momento ali a gente tinha 114 lojas mais ou menos em 2014. E aí passamos outras crises, né? Porque o intuito do Quinéia quando ele entrou vamos arrumar o modelo de fundo de investimento, né? Arruma, governança, organiza o dinheiro que a gente tomou, que o Quinéia investiu nas lojas avenidas em 2014, a gente brinca quando arruma a carga do caminhão de mudança, né? Sabe quando o caminhão de mudança passa no quebra-mola? Uhum. E aí ele dá aquela chacoalhada, né? Aí fala, puta, agora deu uma arrumada na carga. Organizar tudo lá dentro, né? Uhum. 2014 foi um ano daquele, porque a dívida já estava alta de novo, assim como em 2009, né? E aí a gente arrumou a estrutura de dívida da companhia de novo. O pensamento lá atrás era, vamos crescer a empresa e vamos fazer o IPO. Só que nós fomos também pegos de surpresa com as crises de 2015 e 2016. Né? Governo Dilma, foi outro momento muito difícil. Ao invés de abrir loja, a gente teve que fechar algumas lojas. Outro momento que a gente deu um passo para trás. Nós tínhamos inaugurado algumas lojas aqui no interior de São Paulo. Limeira, Sorocaba, Piracicaba, Barretos, enfim, a gente tinha algumas lojas aqui no interior, em shoppings novos também, que não estavam performando, lojas que ficaram menos de um ano abertas. E aí fechamos essas lojas que estavam sendo deficitárias e estruturamos a empresa para que a gente pudesse dar um próximo passo, né? Passamos 7 anos de sociedade com o Quinéia, foi muito bom, né? São pessoas maravilhosas, Cristiano, Lauretti, Diego, Eric, pessoas que fizeram parte, né, da minha vida e da vida da empresa durante esses 7 anos. Estruturamos a empresa para fazer a abertura de capital. Em 2022, 2021 a gente começou o processo, né? A empresa estava redondinha, pronta. Fizemos o primeiro filing na CVM. Um processo, não sei se você deve saber bem, mas hoje eu entendo bem, né? Empresas que abrem capital no Brasil podem investir lá dinheiro porque são empresas muito organizadas, né? E a nossa estava bastante organizada, mas por algum motivo o mercado fechou. Tinha muitas empresas de varejo, inclusive, abrindo capital naquele momento. Mas, de novo, né? Como eu comentei agora há pouco, você tem que ter um pouco de sorte também, né? E a nossa sorte foi que em fevereiro de 2020, pré-pandemia, a pandemia começou dia 20 de março de 2020. Foi quando começou a fechar tudo. Em fevereiro de 2020... nós recebemos uma ligação, o Quinéia na verdade recebeu uma ligação de um colega lá da Espanha, que eles estavam com uma empresa da África do Sul, uma varejista, sondando a América Latina e estavam vindo para o Brasil, estavam vindo para a América Latina para fazer algumas visitas e queria saber do Quinéia se ele tinha algum investimento em empresa de varejo. E o pessoal do Quinéia falou, não, temos aqui a Lojas Avenida, acho que da MET.
vamos fazer a reunião. E fizemos essa primeira reunião com o pessoal da Pepkor, né? E aí a Pepkor, que é uma empresa, é uma gigante na África do Sul, né, com muita experiência internacional. A Pepkor teve empresas na Polônia, empresas na Inglaterra, no Reino Unido, na Austrália. Na África eles têm 6 mil lojas, mas é uma empresa desconhecida para a gente aqui, né? Mercado da América Latina, a maioria das pessoas de varejo, eu mesmo sou do varejo a vida inteira e nunca tinha ouvido falar de Pepkor. E a Pepkor, então, gostou do nosso negócio, né? Deu liga e começamos a correr um processo paralelo de due diligence durante a pandemia, junto com o IPO. Nós tínhamos ali a oportunidade, então, de ver possibilidades, né? A janela de IPO fechou, mas a Pepkor demonstrou um interesse realmente muito grande, fez uma proposta para a gente, uma proposta, né, interessante, e a gente, em 2022, então em fevereiro de 2022, a gente assinou a venda da maior parte das ações da companhia para a Pepkor, né? O Kinea saiu 100%, a família vendeu mais um pedaço, mas a Pepkor, né, eu acho que muito, não é à toa, né, que eles são os gigantes que eles são. Eles fizeram questão que a gente ficasse na companhia, eu e meu irmão, até 2028 pelo menos, né? Então a gente continua sócio e a gente continua na gestão da companhia pelos próximos anos. E aí, agora é uma outra história, né? Uma outra história. Então o plano de IPO está engavetado para sempre agora? Ou ainda existe essa possibilidade aqui no Brasil? Mari, o plano de IPO, porque a Pepkor ela já é uma empresa listada em Joanesburgo, né? Então eles não pretendem listar. A empresa que eles tiveram na Polônia, a Pepco, eles compraram uma empresa pequenininha com 14 lojas em 2013 e em 2019 eles tinham 3 mil lojas. Então eles fizeram em 6 anos praticamente 3 mil lojas e listaram essa empresa na Bolsa de Varsóvia. Hoje, inclusive, a Pepco vale mais do que a Pepkor na África do Sul, né? Mas eu não acredito que, pelo menos nos próximos anos, que esse seja o plano da Pepkor no Brasil, né? O plano da Pepkor no Brasil é fazer da Avenida uma empresa grande, nacional, capital fechado, né? A não ser que daqui a muitos anos isso venha para a mesa, né? Por enquanto, o plano é crescimento. E já que você está falando do plano, que é crescimento, né, queria falar um pouquinho desse plano. Então, é um plano bastante ousado, né, de abertura de lojas, que vocês têm no momento em que o varejo nacional está indo pelo caminho contrário. Então, tem muitas lojas, muitas redes grandes que estão revendo seus parques, estão fechando lojas, estão revendo o tamanho até das lojas, né? E vocês estão inaugurando lojas. Então, quantas lojas vocês vão inaugurar esse ano? Em quais locais vocês devem entrar? Entraram em São Paulo também, recentemente, né? E quais são os planos até o final do ano de faturamento, de abertura de lojas, aonde vocês querem chegar? Mari, a nossa agenda é uma agenda realmente fora da curva, né? Então, como você falou, o varejo, nesse momento hoje, ele vive um momento bastante complexo, porque, de novo, né, os bancos fecham as portas, a maioria do varejo está alavancado com os bancos. Os bancos têm as suas razões, seus motivos, né? Um momento de Americanas, de incertezas, de juro muito alto. Então os bancos têm os seus motivos e eu entendo perfeitamente o momento dos bancos. Mas é lógico
que para as empresas de varejo que estão alavancadas, isso se torna um estrangulamento, né? Você tem uma dívida, o banco te põe a empresa meio que né, na parede, não vai emprestar mais dinheiro, quando muito vai dar uma rolada na dívida, mas o custo é muito alto. Você pode ver que nos balanços aí, todos os resultados que estão saindo, a maioria das empresas, quando você vê lá, gerou tantos milhões de prejuízo. O que é? Juro, despesa bancária. E também um pouco de operação. E aí são esses momentos que eu também já vivi, né? Momentos que tem que cortar gasto, demissão, fechar a loja deficitária. São também uns momentos que acabam sendo bons para dar uma limpada e tomar aquelas decisões que a gente estava falando, né? Decisões difíceis, que normalmente quando o vento está a favor, você acaba empurrando de barriga, deixa para depois e tal. E são momentos que as empresas, eu vejo que as empresas nesses momentos elas têm mais coragem para tomar, de fechar a loja, de diminuir custo, diminuir quadro de funcionários. Para nós, nesse momento, está sendo assim, né? Um momento que a Pepcor ela injetou um recurso significante na empresa em fevereiro do ano passado, né? Ajeitou a carga de novo, assim como foi lá em 2014 com o Quineia. Nossa dívida praticamente é zero hoje. Existem muitas oportunidades no mercado imobiliário, então muitas lojas vagas em muitas cidades importantes do país, né? Muitas oportunidades de compra, de mercadoria. Então, nós estamos surfando esse momento positivamente, né? A agenda nossa é abrir uma loja por semana, então nós estamos avançando nesse momento bastante nos estados que a gente já opera. Então, nós crescemos muito esse ano no estado do Pará, né? Estamos crescendo um pouco ainda no Mato Grosso, no próprio Mato Grosso, estamos crescendo em Goiás, estamos crescendo, vamos começar agora, semana que vem a gente abre a primeira loja no Distrito Federal, né? A gente vai abrir algumas lojas lá. Estamos crescendo bastante no Maranhão, interior do Maranhão, uma praça que está sendo muito, muito boa para a gente, né? A gente está muito agradecido, inclusive, com as populações que estão, onde a gente está abrindo. Abrimos essa primeira loja aqui na cidade de São Paulo, de Carapicuíba, na Grande São Paulo, porque o nosso escritório central ele está em São Paulo, né? Desde 2010 nós abrimos um escritório pequenininho. Esse escritório veio crescendo ao longo dos anos. Hoje, 95% da nossa estrutura de back-office está aqui em São Paulo. 100% do compras está em São Paulo. E aí o pessoal da Pepcor brinca comigo, né? Os meus sócios, eles brincavam comigo, falavam assim, você é o único varejista no mundo que a loja mais próxima do escritório fica a 1.000 quilômetros. Pô, você é um case, você está de parabéns. Porque realmente a loja mais próxima era em Vitória, no Espírito Santo, a 1.000 quilômetros de distância. Aí teve que abrir essa loja então para... Se um comprador nosso quer visitar, ver o produto que ele comprou e que chegou na loja, ele tem que pegar um avião aqui e 1 hora de voo até Vitória. A gente precisava arrumar isso, né? Então nós iremos abrir algumas lojas aqui na Grande São Paulo, mas não é corredor de expansão por enquanto, né? Nós estamos bastante focados e queremos robustez aonde a gente já opera. A gente está avançando na Bahia, abrimos 3 lojas em Salvador no dia 1º agora de setembro, estamos tendo bastante sucesso em Salvador. Mandar um abraço para todo mundo de lá, porque realmente a gente está bem feliz com as vendas lá em Salvador. Manda o podcast também quando sair. Vou mandar. Vou mandar. A gente está abrindo Camaçari e Lauro de Freitas, que é Grande Salvador, agora em novembro. Então, a agenda da Avenida, nesse momento agora, é uma agenda bastante positiva. Tomamos decisões importantes nesse ano de 2023, decisões estratégicas visando o futuro, né? Fechamos as 20 lojas de Giovana, com muita dor no coração, porque a gente é como minha irmã, né? Então a gente fechou essa empresa que estava estabelecida desde 1995, foi quando a gente abriu a primeira loja Giovana.
Que fazia parte do grupo fazia Avenida, parte do né? grupo, mas a Pepcor ela tem muita inteligência estratégica, né? Pensa muito a longo prazo, pensa na estrutura como um todo. Então, por que manter 20 lojas de calçado com uma outra bandeira? Você vai abrir mais lojas, Giovana? Não. Então, por que você vai manter 20 lojas no meio de 150, 200, 300, 400 lojas? O que você vai fazer com isso? Vai só tirar a atenção, vai tirar a atenção do compras, vai tirar a atenção do marketing, vai tirar a atenção do cliente. Então, vamos fechar, vamos fazer isso logo, o quanto antes, para a gente focar na operação da Avenida. E a gente fez isso, né? Fechamos praticamente 3 lojas por mês. Esse mês agora de setembro a gente encerra a última loja, faltam 3. Fizemos a mesma coisa com telefonia, né? Telefonia, nós ficamos praticamente 3 anos quebrando a cabeça com a telefonia, porque é um produto que a maioria dos nossos concorrentes vende. Então os grandes players todos estão com telefonia, mas é um produto que, igual apêndice, que eu estava te contando, né? Não dá lucro, come muito caixa, muito roubo, né? Uma confusão logística. Tudo bem, por outro lado, você atende o seu cliente, né? E protege um pouco o seu marketing ali, porque ao invés de ele comprar no vizinho, ele vai comprar com você. Mas esse jogo, a Pepcor falou: Rodrigo, time, vocês vão continuar com isso? Vai abrir mais lojas? Vai avançar? Porque lá na África, a Pepcor é a maior vendedora de telefonia do país. Eles têm 70% de market share. Mas lá é um negócio muito rentável, né? Aqui não era rentável para nós. Então a decisão foi fecha. Tinha 72 quiosques de telefonia e fechamos todos em 3 meses, em 90 dias. E a outra decisão também doída foi fechar o e-commerce, né? Porque a gente tinha avançado 2 anos para estruturar o e-commerce. E aí eu sei que você vai me perguntar, né? Como, remando contra a maré, né? Muitos varejos indo para o e-commerce, aumentando suas estruturas e tal. Mas a resposta também é muito curta e clara e objetiva, né? Era um negócio que estava comendo caixa, comendo EBITDA negativo. As expectativas para os próximos anos era EBITDA negativo. Então a Pepcor também falou: olha, vai continuar com isso. Por quê? Se o nosso cliente é classe C e D, ticket médio o nosso preço médio é R$33, R$35. Você acha que o cliente vai pagar 10, 15, 20 de frete? Ou se a gente pagar esse frete para aumentar a venda, aonde que isso vai parar, né? Nossas lojas espalhadas em 12 estados, a maioria regiões de logística muito complexa. 10 dias, 15 dias para entrega. Nosso cliente não vai aceitar. Então vamos fechar esse negócio por enquanto, né? Hoje nós temos uma agenda que a gente vai dar uma reestruturada no nosso site, mas para criar um ambiente de visualização dos nossos produtos para os nossos clientes, não de venda, não por enquanto. Mesmo com as entradas aí que a gente está vendo, né, muita gente falando de Shein, de outros varejos internacionais e tal, não é a nossa agenda. Essas 3 decisões estratégicas que a gente tomou está fazendo um efeito muito positivo no nosso negócio, né? Nós estamos crescendo muito forte as nossas vendas num ambiente complexo e difícil, né? Onde a maioria dos nossos concorrentes não estão crescendo. Pelo contrário, né? Muitas empresas decrescendo venda nas comparáveis, fechando lojas, como você comentou, e nós, nas comparáveis, a gente está crescendo bem acima de 2 dígitos. Então eu acho que todas essas decisões, e eu agradeço muito a Pepcor, né, até aqui, porque a Pepcor tem sido um sócio e um líder, né, que está liderando o nosso negócio
muito assim profissional, estratégico e colocando a gente no trilho de sucesso, né? Colocando a gente num trilho que a cada mês a gente vê assim, nossa, como está fazendo impacto, como está impactando, como está impactando. Então está sendo um momento maravilhoso no meio desse turbulhão. Imagina, né, na hora que a economia realmente der uma soprada aí a favor e as coisas começarem a andar melhor para todo mundo. Quando tiver melhor para todo mundo, vai estar ainda melhor para a avenida. Você realmente antecipou a pergunta que eu ia fazer sobre a chegada das varejistas chinesas, né? Muitos sites internacionais também, a remessa conforme, que mudou um pouco ali a forma de tributação também dessas lojas. Mas então, pelo que você falou, Rodrigo, o foco de vocês agora é realmente em pontos físicos, abertura de lojas e abertura de lojas avenida, né? É esquecer, deixar um pouco de lado ali as outras marcas, outras estratégias e focar em pontos físicos, é isso? Exatamente. E, Mari, importante assim, né? Nós mudamos a cultura da empresa depois que a Pepkor entrou, né? Nós mexemos na missão, na visão, nos valores da companhia, no modelo de negócio. Hoje está muito claro para toda a organização o nosso modelo de negócio e a nossa missão e a nossa visão. E os nossos valores. As nossas lojas, eu vejo que principalmente as lojas novas, a gente está tendo muito sucesso. Porque nós acertamos o mix. Porque primeiro a gente está muito focado e consciente para quem que a gente quer, qual é o público que a gente quer atender. Né? E qual é o modelo de negócio para esse público? Qual é o produto e qual é o preço que o público aceita? Como é que é a exposição de produto que esse público gosta? Então a gente está fazendo muita pesquisa com o nosso cliente, a gente está indo na casa dos clientes, a gente está escutando muito os nossos clientes e criamos um modelo que o nosso cliente está gostando muito. O nosso NPS, para você ter uma ideia, ele está na casa de 80. As lojas que a gente está inaugurando, elas estão performando em venda por metro quadrado 35% mais do que as lojas antigas. E as lojas antigas estão crescendo, como eu te falei, bem acima de 2 dígitos. Né? As lojas novas elas estão sendo abertas em cidades e ruas e bairros onde estão esses clientes que a gente está buscando. Né? Então a gente também, a Pepkor tem nos ajudado bastante a fazer esses estudos e essa modelagem para as lojas novas, porque lá na África, num ano ruim como está sendo o ano de 2023, porque para a Pepkor também não está fácil, mas esse ano eles vão inaugurar 400 lojas. Então a modelagem para a loja nova, os estudos que a gente faz hoje são muito profundos e está muito acertado. Eu acredito que um negócio, qualquer negócio que seja, hoje, mesmo no Brasil do jeito que está, mas se você sabe para quem você quer vender, você está num nicho, acertou seu modelo de operação, acertou seu modelo de loja, acertou o preço, não tem como dar errado. E nesses anos todos que você está à frente da empresa, Rodrigo, qual foi o seu maior momento de dificuldade? Qual foi a sua crise dentro da empresa? Como que você superou isso? Eu acho que assim, eu não tenho muito o que reclamar, sabe, Mário? Mas é lógico que eu passei, né, por dores. A venda das ações da companhia para o Quineia foi um momento de difícil decisão. Né? Depois, na sequência, já com o Quineia, o fato da gente não conseguir crescer do jeito que a gente gostaria, né? Em função de várias mais coisas externas do que internas. Mas foram, né, momentos que eu diria para você assim, não de crise, porque
graças, né, ao negócio que a gente fez com o Kinea, graças a estruturação que o Kinea fez com a gente nessa capitalização, nós não tivemos crise financeira. A última crise financeira que eu enfrentei foi 2009 e depois 2013, que teve aperto financeiro. Não crise, aperto, que eu tive que sentar com o fornecedor, repactuar, sentar com proprietários dos imóveis, pedir desconto de aluguel, pedir para pagar com mais prazo, pedir para banco um pouco mais de prazo. As últimas sentadas foi... depois da pandemia. Né? Aí veio a pandemia, acabei de lembrar, a pandemia foi um momento que eu também não diria que foi um momento de crise. Mesmo a pandemia foi mais uma faculdade que eu fiz. Foi mais um momento de muito aprendizado. E eu vou te falar a verdade, assim, sendo muito sincero. Todos esses momentos de crise, de dificuldade financeira que eu passei desde 2009, foram os momentos que eu mais cresci profissionalmente. Foram momentos que eu sentei na mesa e falei assim, eu sou o responsável e eu vou tomar posse de todos esses problemas e eu vou falar com quem precisar falar. Não deixar só na mão dos meus diretores e dos meus gerentes e tal. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Né? Foram momentos que eu aprendi muito, que me fortaleceram muito como líder, como profissional, como CEO, né? Que me moldaram até aqui. Agora a gente tem um outro tipo de desafio, né? Porque agora com a Pepkor ela é uma empresa, como eu falei, né, de muita estratégia, de crescimento, é um varejo muito forte, que cresce muito, então está empurrando a gente para crescer, mas ao mesmo tempo muito disciplinado. Muita disciplina. Então, processos, comitês, apresentações, estruturas, governança, é muita disciplina. É uma agenda forte de governança, né? Então está sendo mais um momento de muito aprendizado para mim como profissional, né? Hoje eu tenho Mários, que é o presidente do conselho, que ele é da África do Sul, de Cape Town, mas ele está aqui comigo, né? Ele mudou para cá e ele é o meu chefe hoje. Ele é o representante da Pepkor no Brasil e é um homem que veio do mundo de auditoria, né? Foi auditor há muito tempo, fez muita fusão e aquisição, então é um cara que tem muita disciplina. E ele está lá do meu lado hoje, né? A gente está fazendo uma gestão bem compartilhada e eu estou aprendendo muito com ele. Né? Mas não é fácil. Né? Não é fácil você... porque a gente, durante 7 anos com o Kinea, a gente sempre teve muita governança, muita disciplina, muita reunião, muito comitê, mas agora com a Pepkor é mais pesado essa agenda. Né? Te rendeu até um apendicite, né? Me rendeu um apendicite. Uma apendicite aguda. Mas é um momento maravilhoso, sabe, Mari? Hoje de manhã eu estava conversando com um colega lá de trabalho e falando para ele assim, né, que eu, cada vez mais, eu procuro sempre olhar para o lado positivo, né, de tudo, das pessoas, dos processos, dos momentos, né? E hoje eu estou olhando assim, nossa, eu vejo tantos pontos, eu estou tão feliz de estar podendo viver esse momento na avenida, né? Como nessa posição de CEO e liderando todo esse processo de crescimento nesse momento que está o Brasil. Eu fico imaginando ano que vem, se tudo der certo aí, estou torcendo para que dê certo esses movimentos que estão acontecendo, né, na política e tal, no governo. Estou torcendo para que dê certo, porque se der dando certo, melhor ainda mais, né, para a avenida. Meu Deus, é muita oportunidade. E eu viajo muito o Brasil. Posso dizer para você que eu conheço
assim, bem o interior do Brasil. E o Brasil é um mar de oportunidades para quem quer fazer a coisa certa. Então você pega uma empresa igual a Avenida, né, que está nichada nesse público C e D, são praticamente 180 milhões de consumidores. Eu vejo cidades, grandes cidades com 100, 80, 120, 150, 200 mil habitantes, onde o mercado está lá, aberto, né? Tudo para fazer. Então, a loja Avenida bonitinha, com ar-condicionado, com uma iluminação legal, produto legal, atendimento legal, cartão Avenida. O pessoal vai lá, vai comprar, porque precisa vestir, precisa comprar uma roupa para ir na igreja, precisa comprar uma roupa para ir trabalhar, precisa comprar um sapato, um chinelo, precisa trocar o jogo de cama, precisa comprar uma toalha. As pessoas precisam consumir, né? E tudo assim está por fazer no Brasil. Hotel, restaurante, carro, moto, assim, tudo está por fazer no Brasil ainda. Ou por fazer, ou que pode se melhorar, né? O Brasil é um mar de oportunidades. Por isso, e eu tenho certeza absoluta que quando eu falava lá atrás, né, pensava, eu tinha um sonho na minha cabeça, e tenho até hoje, né, de Avenida ter 1000 lojas no Brasil, e é o que a Pepco também enxerga. 1000 lojas é pouco, porque lá na África tem 66 milhões de habitantes. A Pepco tem quase 6.000 lojas já. Tem uma rede de lojas da Pepco que tem 2.000 lojas. Então é factível. Não estou falando nenhuma bobagem, não estou jogando aqui conversa fora. É lógico, a gente não vai, né, sair de 141 lojas, que é o que a gente tem hoje, para 1000 lojas assim. Vai ter que trabalhar muito, vai ter que suar muito, vai ter que ter muita governança, né, muitos profissionais junto com a gente, junto para fazer as coisas acontecerem. Mas é possível. É possível, é factível, né? É muito legal viver isso. Muito legal, Rodrigo, também conversar com você sobre isso. Mas a gente já está conversando há bastante tempo e eu queria, para finalizar a nossa conversa aqui, queria saber se tem algum livro, algum filme, alguma série, alguma coisa que você indica para quem está ouvindo a gente, que você acha que pode fazer a diferença para quem está querendo empreender ou querendo começar no varejo também, seguir esses passos. Eu tenho vários, Mari. Mas assim, livros que estão muito presentes na minha vida, né? Eu vou te falar alguns. E que eu sempre recomendo para bastante gente, né? Empresas Feitas para Durar. É um livro que me norteia em muito assim, do meu dia a dia. Dobre Seus Lucros. É um outro livro que também mexeu muito comigo e que o pessoal da 3G lá dá para todas as pessoas que começam a trabalhar lá no fundo deles, e realmente é um livro que faz muita diferença para quem está num negócio, para quem está em qualquer posição de qualquer companhia, para quem está começando qualquer coisa. É um livro que vale muito a pena, né? Na física, um livro que transformou minha vida e da Patrícia, minha esposa, é Casamento Blindado. Eu acho que todo mundo que vive relacionamentos, todo mundo deveria ler esse livro. E é uma pena que eu só fui ler esse livro acho que com 40 anos de idade. Hoje eu estou com 47 e é um livro que faz parte assim, muito forte na minha vida e da minha esposa. E eu dou ele para todo mundo. Depois, também na física, né, eu sou católico, né, e sou católico praticante. 2 livros que transformaram a minha vida religiosa, que foi Todos os Caminhos Levam a Roma e O Preço a Pagar. Eu acho que todo católico deveria ler esses livros, porque eles realmente são livros que mudam a vida da gente.
E um último livro que eu acabei de ler, agora eu estou super empolgado com ele, que é um livro chamado Manhãs Milagrosas, que muito do meu dia a dia eu já fazia, foi uma confirmação, né, de muito do que eu já faço, mas me deu muitas dicas e dicas que eu vou usar, eu acho que a longo prazo na minha vida. Manhãs Milagrosas impactou bastante. Mas eu tô com uns 10 livros lá na minha fila para ler. Já sugeri uns 10 aqui também, já tô com 10 na lista aqui para ler também. Acabei de ver a Yellowstone, que eu não tinha assistido, do Kevin Costner, a série não tá no Netflix, mas quem procurar em outros aplicativos aí consegue ver. Para os conservadores, é uma série muito forte também, impactante, né? Que eu também recomendo. Certo. Bom, depois de tanta recomendação, só me resta agradecer muito pela sua presença aqui, Rodrigo. Muito obrigada pela conversa. Obrigado, Mari. Obrigado. E, de novo, é uma grande honra para mim estar aqui representando Mato Grosso, representando as lojas Avenida, né? São 3.000 funcionários hoje, 141 lojas, e eu fazer parte de tudo isso e poder estar aqui representando todo o meu time, né? Acabei que eu não falei do meu time, mas eu não seria nada sem o meu time, né? Na verdade são eles que tocam o bumbo lá todos os dias, e eu sem o meu time também não seria nada, tá? Tá ótimo, obrigada.